Livro 2, capítulo 7. Dia de grande azáfama aquele no alcáçar de Argemon. Heloísa não descansara um instante para atender a todos que a procuravam, a todos ouvindo, aconselhando, reanimando, coadjuvando. À tarde recolheu-se ao quarto, como de hábito, porém mais fatigada que nos dias anteriores e presa de incontida mágoa, pois transcorria a data natalícia do meigo filhinho que ela não cessava de evocar, transida de saudade. Recordava o passado sem poder dominar os pensamentos, emissários invisíveis, mas vibrantes, condores divinos que, enjaulados por instantes no âmbito estreito e maravilhoso do cérebro, romperam a frágil prisão que os encarcerava e libraram-se à cerúlea esfera, sem que houvesse na terra algo que os pudesse novamente enclausurar. Lembrou-se do júbilo com que recebera nos braços carinhosos o débil recém-nascido, boneca viva, cheia de encantos, criaturinha dourada que lhe pareceu formada de um farrapo da sua própria alma, que assim ficava repartida e desintegrada quando não o tinha colado ao seio, quando lhe não recebia as carícias. Desde que dele se apartara, na tétrica noite do rompimento com Dusmenil, sentiu que se lhe lacerara o espírito e um fragmento ficara com o idolatrado entezinho. Daí por diante reconhecia-se incompleta, semi-viva, mutilada, abrindo-se-lhe no íntimo um vácuo, um abismo, que se ia enchendo de lágrimas, de reminiscências dolorosas, de saudades indefiníveis. Orou longamente, implorando à majestade suprema não a deixasse sucumbir em desalento. Senhor, murmurou, não vos suplico a ventura a que não fiz jus nessa existência, devido às culpas pregressas, mas uma partícula de paz espiritual, a fim de, serenamente, conduzir sem desfalecimentos o madeiro das provas ríspidas ao Gólgota das remissões terrenas. Tirai-me do cérebro estas lembranças pungentes, anestesiai-me o coração com o bálsamo divino da resignação. Piedade, Senhor, para a vossa desolada serva, que tem a resgatar um passado sombrio, uma eternidade de pecados. Sinto hoje mais vivas as recordações do adorado anjinho que se alou às célicas paragens onde vos achais. Tenho ainda impregnadas na alma suas carícias, o aconchego dos seus bracinhos de névoa, a ternura de seus beijos santos, e, no entanto, sei que seu corpinho já se desfez em vibriões no bojo de um sepulcro, que guarda também meu coração dolorido e saudoso. Vós, que sois Pai extremoso, vede a minha dor profunda e enviai uma gota de lenitivo para a suavizar. Piedade, Senhor, para a torturada criatura que já transgrediu vossas radiosas leis de amor e justiça, mas anseia agora aproximar-se de vós por todo sempre. Mal acabara de pronunciar estas palavras, foi dominada por ligeira vertigem, e como lhe sucedia às vezes, percebeu que seu espírito exteriorizado, cindindo o espaço, librando-se alto, abeirou-se do imensurável, pairando no éter. Depois, resvalando docemente no vácuo, desceu de novo às regiões terrestres em linha horizontal e começou a descortinar lagos, mares, serranias, embuçadas em albornozes de neve, e, por fim, extensas planícies muito áridas, onde reinavam solitude e algidez mortuárias. Bruscamente paralisou o adejo e desceu a uma urbe algo obscura, envolta em noturno crepe. Grandes prédios achatados, extensas praças frouxamente iluminadas, como que abandonadas após a aniquiladora batalha ou devastada por violenta pandemia, que a houvesse transformado em vasta necrópole. Passamos pela Pérsia e atingimos a Sibéria, murmurou com voz maviosa a devotada entidade que orientava Heloísa. Esta não a distinguia, mas lhe sentia a presença.
Que vim aqui fazer nesta inóspita região? Interpelou Heloísa. Rememorar o passado, mergulhar o pensamento no oceano profundo das tuas encarnações remotas. Já aqui viveste e delinquiste. Trouxe-te para presenciares uma cena que te vai emocionar, mas de benéficas consequências. Ânimo, pois! Aproximaram-se de ampla habitação isolada das outras por extenso e inculto parque, onde arbustos e árvores desnudas, cristalizadas de neve, moviam-se vergastadas por frígidas ventanias, como se rodopiassem ao compasso de estranha filarmônica regida por louco maestro. Junto ao prédio, à retaguarda, Heloísa distinguiu um rio largo e que parecia profundo, meio estagnado e semelhando a um estendal de vidros fraturados, pois a espessa crosta já estava estilhaçada em começo de degelo, formando incontáveis ilhotas diamantinas a se entrechocarem com soturno e impressionante ruído. Estás à margem esquerda do Lena, nota, Rio da Sibéria. Em Irkutsk, nota, cidade da Sibéria. Fim da nota, disse-lhe o mentor de voz docíssima. Ela acercou-se da habitação tenuemente iluminada por uma lâmpada interior, mal deixando vislumbrar alguns interstícios das janelas da ala direita. Reinava silêncio tumular lá dentro, apenas quebrado frouxamente pelo murmúrio do rio, quais soluços abafados de criaturas estranguladas. Penetrou por fim sem descerrar nenhuma porta. Achou-se em vasto dormitório e num leito descomunal, com dossel carmesim, franjado de flocos dourados, meio aberto. Surgindo sobre a rubra almofada, viu uma cabeça masculina, pálida e esquálida, a destacar-se das cobertas que a circundavam como se fora um guilhotinado. Aquela criatura parecia profundamente adormecida, mas a fisionomia revelava dolorosos sofrimentos, com expressão de mágoa infinita. Não reconheces mais teu esposo de antanho? Interrogou o carinhoso companheiro. Gastão este? Será crível? Está enfermo? Sim, enfermo da alma, dilacerada como a tua. Ela sentiu de súbito desfazerem-se-lhe os ressentimentos e, comovida, sentia lágrimas cadentes a deslizarem-lhe pela face. Observa o que se passa, advertiu o guia. Então viu abrir-se uma porta lateral e uma figura sinistra que penetrava no ambiente. Ocultou-se espavorida num canto do aposento e reconheceu o vulto de Hamed, trajado de preto, ares de inquisidor, a caminhar pé ante pé, cautelosamente, com o braço direito levantado, empunhando o acerado e reluzente punhal, em direção ao leito de Gastão adormecido. Heloísa deu um grito de terror e acordou sobressaltada, levando a destra ao seio palpitante, do qual lhe parecia desprender-se e alar-se por todo sempre. Acudiu-lhe pressurosa a dedicada Marta. Que tendes, senhora? Que sentis? Um pesadelo horrível, Marta. Viu o malvado Ariel na iminência de apunhalar dos Menil. E não o julgais capaz de o fazer? Sim, o miserável não sustentará até ao fim o papel de servo devotado. Ele se revelará logo que dos Menil não possa mais livrar-se da sua traiçoeira sanha, pois que o odeia, aparentando afeição real e sincera. Quando a criada se retirou para um cômodo contíguo, Heloísa foi dominada por irresistível emoção, que lhe arrancou do âmago borbotões de lágrimas. Até aquela hora, desde o rompimento com o marido, pensava nele com profundo ressentimento, com mágoa intraduzível, não lhe perdoando as torturas que lhe infligira, separando-a do idolatrado filho. Não o odiava, mas considerava-o adversário inconciliável. Julgava havê-lo esquecido. Sentia que um abismo se interpusera entre ambos,
Um oceano lhes permeava os corações, aliando seus destinos, tornando-os indiferentes. Parecia-lhe que receberia impassível as notícias mais desoladoras a seu respeito. Mas eis que, ao vê-lo em sonho, inerte, enfermo e entregue à sanha do execrável hindu, compreendeu que este unicamente fora o causador da sua desdita. Fascinara-lhe o esposo, que sob as suas garras tigrinas se tornara presa dócil, e tendo realizado toda a vindita que projetara, por fazê-los desventurados e inimigos, ia vibrar no peito angustiado de sua vítima, traiçoeira e inevitável punhalada. Não lhe dissera ele que detestava dos Menil desde que se apoderara de sua alma, peçonhenta e monstruosa, aquela paixão nefanda que lhe despertara no íntimo os instintos ferozes? Onde estariam eles naquela noite? Na Sibéria, conforme sonhara? Como salvar dos Menil do pérfido Hamed? E como lhe pesava a vastidão do mundo naquele momento pungitivo, sem saber ao certo o paradeiro do único homem a quem amara e não desejava fosse imolado à crueldade do terrível Ariel. Orou, lacrimosa e longamente. Nenhuma voz amiga se fez ouvir naquela noite de agonia, em que se elaboravam no seu imo novos sentimentos generosos, transformando os agravos do seu algoz desvairado pelo ciúme em compaixão, em dulcíssima piedade, em fraterno interesse. Não mais poderia, mesmo que o quisesse, amar como esposa ou como noiva aquele que tanto a humilhara e ofendera, mas amá-lo-ia como irmã carinhosa ou mãe compassiva que perdoa todos os crimes do ser pequenino e frágil que adormeceu nos braços de quem escutou o primeiro vagido e recebeu o primeiro sorriso. Voltara então, como em outros tempos, a interessar-se pela sorte de Dusmenil. Até ali, ser-lhe-ia indiferente a notícia da sua morte, mas doravante causar-lhe-ia pavor sabê-lo assassinado por um miserável que, após lhe haver destruído lar e aventura, ia varar-lhe o coração que só pulsava pelo filhinho e pela companheira adorada. A alvorada raiou, rósea e fresca, e ela ali estava estirada no leito, em vigília tormentosa que não lhe deixara repousar o cérebro e o vulcanizava e espezinhava com os acúlios da inquietação. Dormitou apenas alguns momentos antes de erguer-se. Tal a lividez do rosto que, ao vê-la, a dedicada Marta quis chamar o médico. Não, Marta, não estou doente. Estou apenas abalada com o pesadelo desta noite, mas tudo isso vai passar. Certo, hei de tudo esquecer, cumprindo meus deveres, praticando o bem. Acolheu com melancólico sorriso quantos a procuravam para obter algum benefício. Assistiu às aulas matinais das criancinhas, acariciando-as ternamente e ofertando-lhes guloseimas e brinquedos. Reanimou os aflitos, socorreu os enfermos e desditosos. À tarde, quando se recolheu aos aposentos, sentiu-se fatigada, mas com a consciência iluminada dos clarões dulcíssimos que provêm das almas plácidas e virtuosas. Penetrando num compartimento raramente visitado, atentou num antigo móvel que, havia muito, não era aberto. Aprouve-lhe abri-lo para rever o que continha, e talvez lhe recordasse o tempo áureo da meninice. Procurou as chaves em uma das menores gavetas e, sucessivamente, as foi abrindo, inteirando-se do conteúdo. Encontrou cartas familiares e, num maço atado com sedosa fita já desbotada, as missivas que seus genitores permutaram nos raros dias em que se apartavam. Leu alguns trechos comovida, com os olhos rociados de pranto, das velhas epístolas que revelavam venturas transcorridas, saudades, afetos puros e indissolúveis. Só então avaliou quanto haviam sido ditosos os magnânimos castelões que lhe deram o ser. Duas almas sempre vinculadas por indestrutível afinidade, unidas até na morte,
pois o conde de Argemon pouco sobrevivera à extremosa e fiel companheira. Nunca lhe surpreendera o mais tênue desgosto a lhe estoldar a serenidade do semblante nobre, da paz conjugal, enquanto viveram sob o mesmo teto. Invejou-lhes a ventura inexcedível, que certamente se prolongava por regiões siderais para onde se evolaram. Bem diverso fora o destino dela. Guardou vagarosa aquelas cartas passionais, já de um tom de velho marfim, e, ao fechá-las na gaveta de onde as retirara, teve a sensação de haver cerrado um pequenino túmulo, onde jaziam as derradeiras provas de uma felicidade fruída e extinta na terra, qual punhado de cinzas. Abriu outra gaveta maior, repleta de roupas e objetos infantis, e soltou um grito dilacerante, reconhecendo as roupinhas de René, os seus brinquedos prediletos que ele mesmo colocara com as mãozinhas diáfanas em uma das malas, quando ela as arrumava antes do regresso do marido e no intuito de esquivar-se ao guante do nefasto Ariel. Ondas de pranto lhe borbotaram do coração, turvando-lhe a vista, qual se um rio interior, represado por muralhas de granito, as houvesse rompido e desembaraçado no seu curso, avolumado, impetuoso, alagando as terras adjacentes com inaudita violência. Os sentimentos profundos, amortecidos ao tempo, explodem às vezes assim, como das crateras aparentemente esgotadas, as lavas incandescentes, cascatas de cinzas explodem das convulsões subterrâneas. A eclosão da saudade e das recordações pungentes avolumara-se-lhe n'alma em um só momento, recrudescendo secretos de sabores recalcados ao influxo de fervorosas preces. Cingiu ao seio apresso algumas daquelas relíquias que relembravam uma ventura cedo fenecida, inundando-as de pranto, a murmurar soluçante: meu adorado e pobre Renezinho, como fomos duramente feridos por aquele que se dizia nosso amparo e nosso... Súbito aturdimento ofuscou-lhe as lúcidas faculdades mentais, causando-lhe indefinível mal-estar. Supôs que ia ficar privada dos sentidos. Percebeu que na caixa torácica algo se rompera e experimentou ligeira asfixia. A boca encheu-se-lhe de um líquido morno e, levando aos lábios instintivamente a mão gelada, retirou-a rubra, como que tingida em coral liquefeito. Deixou cair no chão as preciosidades que apertava ao seio e, vacilante, foi tombar num leito ali existente. Notando-lhe a ausência, Marta foi surpreendê-la meio desfalecida, com as vestes purpureadas pela forte hemoptise. Alarmada, a serva providenciou para que chamassem o médico de Heloísa, que a encontrou quase exâmine. Depois dos socorros que lhe foram ministrados, reclinada numa ampla almofada, ela não cessava de pensar no filhinho estremecido e no esposo, desejando que este último regressasse quando ela estivesse in extremis, para que lhe revelasse a verdade e, com o espírito desafogado, pudesse partir no encalço daquele que aguardava nos pórticos divinos. Quero, imaginava com insistência, reconciliar-me com o Gastão nas fronteiras do além, longe das paixões terrenas, sem que ele possa mais duvidar da verdade e fique assim conhecendo quem é o desgraçado Ariel. Numa noite de vigília, percebeu a aproximação de fúlgida entidade, cujos eflúvios lhe suavizaram os padecimentos e lhe penetraram no organismo combalido. A visão postou-se-lhe à cabeceira, qual atalaia celeste. Fitava-a, enlevada, toda envolta em clâmide radiosa, tendo expressivo o formoso semblante. Súbito, houve um liame psíquico que pôs em contato suas almas, a estreitarem-se em afetuoso amplexo. Heloísa sentiu na fronte enfebrecida um como roçagar de plumas. Querida filha, ouviu em êxtase
como se aquela voz maviosa se lhe infiltrasse na mente. Estão resgatadas por todo sempre as últimas promissórias do teu débito ao supremo banqueiro do universo. Era mister que as saudasse até o último ceitil, para que teu espírito recebesse plena quitação e, santificado pela virtude, cinzelado pela dor, pudesse enfim desprender-se dos pântanos terrenos e alar-se às regiões siderais. Não julgues cruel, mas equitativa e íntegra a suma justiça. Praticaste outrora abominações, foste perjura, caluniadora, infiel, mãe desnaturada, impudica. Mas aos poucos, lentamente, através de séculos, na forja ardente do dever e do sofrimento, retemperaste o aço divino de tua alma, que se tornou invulnerável ao mal e às paixões nefandas. Não deste guarida em teu coração à áspide do ódio, aos sentimentos corrosivos. Sentes novamente irromper dos abismos do teu ser o amor fraterno por aquele que, em muitos avatares, foi teu conivente à perpetração de acérrimas iniquidades. Esse puro sentimento doravante jamais se dissipará, pois não mais participa da natureza corpórea e sim da espiritual. Está quase consumada a tua expiação planetária. Teu martírio moral atinge o término. Não mais cogites do passado sombrio, sim do porvir luminoso que te aguarda, quando transpuseres as balizas da eternidade, as fronteiras celestes. Ora, com veemência, perdoa ao teu ofensor, ou antes, aquele que te ama até o desvario, que te não pôde esquecer nunca e não vacilou no cometimento das maiores torpezas para se vingar do teu desprezo, inconformado com a tua honestidade inquebrantável. De futuro hás de laborar para que ele ascenda do pélago do ódio, do remorso e da vindita em que se acha imerso as cintilantes metrópoles da majestade absoluta, localizadas nos seus impérios de luz. Façamos vibrar nas harpas divinas de nossa alma, em uníssono, uma prece por os seres deste planeta de trevas e gemidos. Fim do capítulo.